Olá, sétimo ano, bom dia! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre os mamíferos. Mas, como esse tema é um pouco complexo e grande, extenso, a gente vai dividir então em duas aulas, tá? E na aula de hoje, a gente vai falar então sobre mamíferos, parte 1. E aí, para começar, a gente vai falar então sobre revestimento e proteção, tá? Para falar de revestimento e proteção, a gente vai falar sobre características que são exclusivas dos mamíferos. A primeira delas é que todo mamífero tem o corpo parcial ou totalmente revestido por pelos. É uma característica exclusiva dos mamíferos. Embora às vezes a gente comente que as aranhas têm pelos ou moscas, não são pelos realmente, tá? São feitos por substâncias diferentes, têm estruturas e origens diferentes. Os pelos, no caso dos mamíferos, protegem principalmente contra a perda de calor e também podem ajudar esse animal a se camuflar contra os predadores. Os mamíferos, assim como as aves, também possuem panícula adiposo, tá? A gente chama mais de tecido adiposo, que ajuda a manter o calor do corpo. Possuem também as glândulas sudoríferas e sebáceas, que lubrificam a pele. E uma outra característica exclusiva, e eu diria que principal, dos mamíferos é a presença de glândulas mamárias, tá? Todo filhote de mamífero tem no leite produzido pelas glândulas mamárias da mãe o seu principal alimento. Então, até aí, vamos entendendo um pouquinho sobre as principais características dos mamíferos. Nós temos aí um grande representante da nossa fauna brasileira, que é um mamífero carnívoro, tá? Que é a onça pintada, linda, tá? Esse animal, ele é brasileiro, não é um animal exótico, tá? Ele tem origem brasileira e ela é mamífero, sim, entretanto é um mamífero carnívoro, tá? Predador aí, então. Vocês me desculpem que eu tô um pouco resfriada, tô tendo que pausar um pouco alguns momentos aqui para dar continuidade para vocês sem afetar, então, por causa desse resfriado. Agora vamos falar então sobre a classificação dos mamíferos, tá? Porque os mamíferos, eles possuem uma grande variedade de espécies. E inicialmente a gente vai separar os mamíferos em monotremos, marsupiais e placentários. Depois a gente vai ver as outras subclassificações na próxima aula, tá? Então nessa a gente vai falar então sobre os monotremos, os marsupiais e os placentários. Os monotremos são os mamíferos mais primitivos, tá? Ou seja, os mais antigos. Ainda possuem característica dos répteis, tá? Época dos dinossauros e tal, vem trazendo, então, nesses mamíferos monotremos, algumas características que se encontram presentes até hoje. O grupo dos quais se originaram, que é dos répteis, né? Tiveram origem nos répteis. Além do bico, esses animais têm fêmeas ovíparas com filhotes que se desenvolvem dentro de ovos com casca. Então a gente vai ter uma espécie um pouco exclusiva de mamíferos, tá? Vou apresentar aqui para vocês o ornitorrinco, que é um mamífero, sim, mas que, entretanto, a fêmea coloca ovo e o bebezinho se desenvolve ali no ovo com casca, tá? Os ornitorrincos são os únicos representantes, tá? E a equinida também, encontrados apenas na Austrália e na Tasmânia, também tem na Nova Guiné. Ele tem uma membrana entre os dedos para facilitar a natação, tá? Seus filhotes lambem o leite e ficam no pelo na barriga da mãe, pois as glândulas mamárias não possuem tetas ou mamas, tá? Então, como assim? É um mamífero, mas ela não possui o bico ali, a teta, para que o filhote possa se alimentar. Então, o leite, ele fica no pelo da mãe, a parte abdominal, e o bebê, ele lambe o leite ali, tá? E tem a equinida, que é terrestre. Deixa eu mostrar. Eu não consegui uma imagem da equinida para vocês. Algumas imagens são muito complicadas de achar, mas vocês têm no livro de vocês, na página 186, no cantinho direito aí.
uma imagem de uma equinida. Parece um porquinho espinho, ela tem bastante espículas, tá? Agora, então, vamos falar sobre os marsupiais. A maioria dos marsupiais vive na Austrália, como os cangurus, os koalas, o diabo da Tasmânia. Quem já viu o Tais, né, da Tasmânia, sabe do que eu tô falando. E entre outros. Os gambás também são marsupiais, tá? Mas que vivem aqui na América. Nesses animais, os filhotes começam a se desenvolver dentro de um órgão das fêmeas, que no caso é o útero, tá? Mas como eles não estão bem presos no interior do útero, eles nascem logo, mesmo prematuros. E aí a fêmea passa a transportá-lo dentro de uma bolsa denominada marsúpio. Cada um deles agarrado a uma teta de glândula mamária completa seu desenvolvimento. Vocês estão vendo aí? Essa bolsa que a mamãe canguru tem aqui é chamada marsúpio. E ali dentro ela tem teta de leite mesmo, tá? De glândula mamária, onde esse pequeno bebê dela, que nasce prematuramente, ele acaba de se desenvolver ali dentro, tá? Então, marsúpio é essa bolsinha, ali dentro ele tem, então, essa glândula que vai ajudar ele a acabar de se desenvolver, tá bom? Ele só sai dali quando ele já tá pronto para caminhar, para pular ali no caso. E os gambás também são marsupiais, tá? Possui a bolsinha e ali dentro também a glândula mamária. Agora vamos falar um pouquinho sobre os placentários. Como nos monotremos e nos marsupiais, a fecundação é interna, tá? E o desenvolvimento do embrião também, ou seja, se desenvolvem dentro do útero das mamães ali. Os embriões se desenvolvem até nascer presos no interior do útero pela placenta. E a placenta, no caso, ela é uma estrutura que ela vai nutrir o filhote dentro do útero materno até que esse esteja completamente desenvolvido para nascer, tá? Então, ele já não nasce prematuro, ele nasce no momento que já completou o seu desenvolvimento. E a placenta, então, ela é dotada de nutrientes que vão suprir esse bebê que está em gestação, esse filhote, tá? Até que ele esteja pronto, então, para nascer. A placenta substitui as estruturas dos ovos, dos répteis, né? A gente viu lá atrás que os ovos possuem uma estrutura cheia de nutrientes, ao qual os embriões vão se alimentando, se nutrindo, se desenvolvendo. E nesse caso, quando a gente tem um animal placentário, a placenta que vai fazer esse trabalho, ela vai nutrir o embrião, tá? Sendo que essa placenta, ela tá ligada à mãe, então ela não tem ali uma quantidade de nutrientes suficientes para gestar o filhote a gestação inteira. A mãe precisa se alimentar para nutrir a placenta que leva, então, o oxigênio e o alimento para esse embrião que está em desenvolvimento, tá? Os mamíferos placentários podem ser divididos em vários grupos. E aí a gente vai conhecer alguns desses grupos. A capivara, no caso, que eu coloquei aqui para vocês verem, possui 4 dentes da frente, os 2 de baixo e os 2 de cima adaptados para roer, como se fossem limas, que esfregam umas contra as outras. Por isso a capivara é um roedor. Esses dentes são de crescimento contínuo e a capivara precisa roer sempre para desgastá-los, tá? Senão fica grande o dente dela, incomoda, machuca, tá? No Brasil temos ainda outros roedores, por exemplo, como o rato, que serelepe ou caxinguelê também é um outro tipo, entre outros, tá? O esquilo, porco-espinho, hamster, castor, chinchila, marmota. E nesse caso são mamíferos roedores, tá bom? Eles têm esse auxílio de ser nutrido pelas glândulas mamárias da mãe, mas também precisam roer para limar os seus dentes, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula de hoje vai abordar esse assunto somente até aqui, tá? Todas as dúvidas nós vamos tirar juntos na nossa aula. E na aula que vem a gente vai falar então novamente sobre os mamíferos, sendo que vamos abordar a parte 2. A gente vai se aprofundar um pouco mais e vamos falar também de outras espécies de mamíferos.
Um beijo, obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima aula.